Oi, eu sou Paulo Marchetti, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast das efemérides do rock brasileiro. Ao invés de eu falar aqui de improviso e errar um monte, eu vou ler um texto que eu escrevi sobre essa minha pesquisa das efemérides e sobre esse novo formato de podcast que é o único no Brasil e que tem um monte de informação exclusiva. E único porque eu sou a única pessoa que fiz essa pesquisa insana, não existe outra igual. Pesquisa que eu comecei em 98 e que já são então 22 anos de labuta. E nessas mais de 2 décadas eu consegui criar um banco de dados com mais de 800 efemérides. E pode acreditar, ainda tem muita data que eu ainda não descobri, mas muita. Aqui eu vou abordar muito mais datas que na conta das efemérides no Instagram. Lá eu faço enxugo a coletânea da coletânea, e aqui eu vou ter mais espaço para falar de mais datas, né, de mais acontecimentos. E eu lembro também que tem o 7 Doses de Cachaça, que é o blog que eu criei em 2007 e que também serve de apoio para muita coisa que eu vou falar aqui e que eu publico, né, sobre as efemérides. Eu tenho lá no 7 Doses, eu resgato muita reportagem antiga sobre discos clássicos, né? Seja de Mutantes dos anos 60 até os Secos e Molhados, Gangue 90, a Mercenárias, de Raimundos, Planet Hemp, tudo, de todas as décadas ali. Você tem mais de 500 textos ali, mas mais ou menos 500 textos ali, então tem muita coisa bacana que pode servir de apoio para essas minhas efemérides aqui, essa minha pesquisa. E a pesquisa ela começa em 24 de outubro de 1955, que foi quando a Nora Ney gravou Ronda das Horas, a versão de Rock Around the Clock do Bill Haley. Foi a primeira gravação de um rock no Brasil. E a Nora Ney, ela foi escolhida, ela era cantora de bolero, né? Mas ela foi escolhida por 2 motivos. Ela tinha um inglês impecável, porque ela tinha uma carreira internacional, então ela tinha... O inglês dela era perfeito, né? E também porque ela era muito famosa, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então ela acabou sendo a escolhida para gravar esse primeiro rock no Brasil. E aí eu me concentrei mais nas datas que vão até o final dos anos 90. Porque a partir daí tem a internet, aí facilita mais as coisas, né? A minha preocupação quando eu comecei as efemérides, essa pesquisa, é documentar exatamente o que estava esquecido, né? As décadas, o que era os anos 60, os anos 50. Na verdade, eu comecei inclusive só pesquisando anos 80. Depois que eu fui mostrar o material para Conrad, a editora que lançou a primeira edição do Diário da Turma, né? O Rogério de Campos virou pra mim e me fez um desafio. Falou, por que só década de 80? Eu falei, não, eu queria fazer uma coisa mais pop, assim, mais focada, tal. Ele falou, não, cara, faz tudo. Aí, bicho... Aí ele tiçou a onça. E eu fui atrás então, eu falei, então tá bom, então eu vou pegar tudo. E aí eu comecei a partir dessa data da Nora Ney, 24 de outubro de 55. Eu fui atrás de todos os lançamentos, tudo que eu podia. Sempre assim, para um lado mais pop, né? Mais conhecido. Eu não faço, por exemplo, o trabalho que eu adoro do César Gavan, do meu amigo, meu compadre César Gavan, tem o site rockbrasileiro.net. Ele também resgata algumas datas e tal, mas ele foca muito mais no rock paulistano. São datas muito legais, né? Tanto dos grupos dos anos 60 quanto dos anos 70, dos anos 80. Ele tem ali também as datas dele de aniversário dos músicos, sei lá, Patrulha do Espaço, Made in Brasil, Santa Gang. Tudo isso eu também falo aqui nas efemérides do rock brasileiro. Então, assim, como eu falei, são mais ou menos 800 datas, né? O ano tem 365 dias, então você imagina, e ainda estou pesquisando, ainda continuo, né? E aí foi o seguinte, eu comecei a trabalhar na MTV em setembro de 93 e fiquei lá até abril de 2000. E logo que eu cheguei lá, em 93, que eu fui contratado para ajudar na produção da Casa da Praia, que foi o primeiro programa de verão da MTV, eu já dei de cara com um arquivo, né, da MTV, um arquivo enorme, que era organizado pela Carla Albuquerque. Um beijo pra você, Carla. Uma organização incrível dela, né? Que era tudo separado por pastas, né? A MTV recebia todos os jornais brasileiros e todas as revistas, mesmo que não eram da editora Abril, recebia tudo, né? E a Carla e a equipe dela, a Patrícia, a Mônica, xerocavam tudo que saía de música, elas xerocavam e colocavam nas pastas referentes ao artista, né? Tipo, tudo que saía do Nirvana, elas xerocavam e colocavam na pasta do Nirvana.
Nirvana. Tudo que saía do Gilberto Gil, elas botavam, xerocavam e botavam na pasta do Gil. E assim por diante, né? Então você tinha pastas ali sobre tudo, inclusive até dos artistas menores, elas juntavam esses artistas menores em pastas, assim, artistas de A a F, artistas de F a P, sabe? Então você pegava mesmo esses artistas que fizeram sucesso efêmero, né, de um só hit e tal, até isso a gente tinha acesso às reportagens que saíam. E aí, fora isso, a gente também recebia os principais revistas de música dos Estados Unidos e da Inglaterra, né? Da mais importante do heavy metal, tipo Kerrang, né? Que servia de base, por exemplo, para as novidades que o Gastão falava no Fúria Metal, e também a mais importante sobre pop dessas boy bands, né? De Britney Spears, né? A gente recebia essas que vinham com pôster e tal. A gente recebia tudo. Então a gente tinha acesso a muita informação, né? Apesar de não ter internet, essa era o nosso banco de dados. E além dessas pastas, também tinha muito livro. Só que a maior parte desses livros eram gringos, né? E entre esses livros gringos que tinham nesse arquivo da MTV, tinham 2 ou 3 que eram livros só de data. E eu não conhecia isso. Para mim era novidade. Tinha um livro lá chamado Day by Day, tinha um livro da Rolling Stone e tinha um livro, eu não lembro se era da New Musical Express ou se era um livro independente, mas eram 3 livros sobre efemérides. Tinha assim até coisa o Ozzy foi preso porque mijou na rua, sabe? Qualquer coisa tinha data lá. Eram livros grossos assim, inclusive, né, de muitas páginas, bem detalhados, separados, organizados como eu organizei as minhas efemérides, né, o ano, a data, o acontecimento. Eu pirei com esses livros. Eu li e falei assim, como? Sim, livro que aborda apenas datas? Eu falei, não, preciso fazer isso. E isso aconteceu em 93, né, 94. Então eu conheci esses livros mesmo em 94. E eu pirei, eu falei, não, cara, como assim? Eu preciso fazer uma coisa assim aqui no Brasil. Preciso reunir essas datas, né? E aí isso ficou na minha cabeça direto, né? A partir de 94, eu sempre pensava, vou começar a reunir data, coisa que eu só fui fazer em 98 por causa do Quiz MTV, que é um programa que eu criei, e no início eu ajudei a roteirizar e a criar um banco de dados de perguntas e respostas. E aí foi em 98 por isso que eu iniciei nessa data a minha pesquisa, né? Por conta da criação do Quiz MTV. Porque tinha pouca publicação brasileira, né? As biografias dos artistas brasileiros, os livros especializados em música eram muito poucos aqui no Brasil, né? Mesmo sendo anos 90, né? Ainda hoje, né? Estamos em 2020, ainda hoje o Brasil engatinha, né, em relação a biografias e livros especializados em música. Hoje, inclusive, a gente sabe que não tem muita biografia aí no mercado por culpa dos próprios artistas, né, que relutam em querer lançar a biografia e que acabam não ligando muito para isso, né. Inclusive tem muita biografia ruim, né, chapa branca, assim, que dá até vergonha de ler. Eu não vou nem nominar aqui, mas, putz, já li assim pelo menos umas 5, 6 biografias assim que eu peguei animado, falei, nossa, essa vai ser linda essa biografia aí. Cara, de chorar, assim, de ruim, sabe? Eu mesmo já procurei artistas para fazer biografia deles, né? Alguns acabaram lançando mais tarde as biografias que já estão aí sendo vendidas e tal, e outros nem deram bola, assim, nem legal, tal, vamos se falar, e acaba que não rola, né? Até tem um formato inédito de biografia que eu queria fazer, já conversei com alguns amigos que também a mesma coisa, fala, puta, legal isso, legal essa ideia, vamos conversar e tal, mas nunca vai adiante, né? Eu também não fico no pé, então sei lá, se vou lançar mais alguma biografia. Porque aqui no Brasil o mal do país é que as pessoas sempre pensam unicamente no aqui e agora, né? E o passado escreve o futuro, né? Então é difícil assim você querer escrever algo. As efemérides, por exemplo, eu fiz porque eu não dependia de terceiros, né? E fui atrás, liguei para artistas, né? Tudo, mas não dependia, né? Eu dependia de mim mesmo, de
de ir nos bancos de dado, pesquisar, acervo, essas coisas, né? Então, biblioteca, tá, essas coisas, né? Dependia muito mais de mim. Por isso que eu até acabei me debruçando bastante nas efemérides, porque como eu sou proativo, estou sempre criando coisa e tal, eu gostaria mesmo de escrever outras biografias, mas não desse jeito aí que você abre o livro, fulano nasceu e a banda foi formada não sei o que, e o nome surgiu para... Não, eu tenho outro formato aí, e se Deus quiser, quem sabe um dia eu consiga lançar um que sirva de exemplo para uma série, né? Mas inclusive, escrevendo esse texto, me lembrei de uma história triste da maravilhosa e saudosa dona Inesita Barroso, que em 1980, ela sozinha, sem apoio, ela conseguiu uma Toyota. Eu não lembro se direto com a fábrica, alguma coisa assim. Ela conseguiu uma Toyota e viajou por todo o Brasil com essa Toyota. Eu não lembro a quilometragem direito, mas acho que por volta de 20 mil quilômetros ela viajou. Ou seja, muito chão aí ela rodou. Foi para todos os estados e sempre rodando pelo interior desses estados, né? Ela foi para o sul, sudeste, para o centro, para o nordeste, rodou tudo atrás dos artistas regionais, né? De músicas, de estilo, de instrumentos, de folclore, dos costumes e das tradições, né? Dos causos, né? E ela juntou um acervo assim que nunca, assim, um acervo rico até hoje, né? Nunca fizeram um acervo igual que ela fez esse acervo que ela fez em 1980. Ela voltou para São Paulo, ficou um bocado de tempo aí organizando tudo, porque ela levou gravador, né? Fita. Eu não lembro se era fita cassete ou era fita de rolo, não sei o equipamento que ela levou, mas ela gravou tudo, gravou conversas, né? Ela entrevistou um monte de gente, ela gravou músicas, fotografou instrumentos, enfim, e aí voltou para São Paulo e organizou tudo isso aí. Aí quando tudo estava pronto, ela foi atrás de rádio, de gravadora, de jornal, revista, de empresário, ela foi atrás de alguém, de um possível interessado, né, em divulgar isso, em usar isso, né? Só que ninguém deu mínimo valor, né? Ninguém se interessou por essa pesquisa que não dá nem para mensurar a importância dela, né? Aí depois de meses que ela ficou procurando alguém para ajudá-la e ter recebido um monte de negativa ou gente que fala, depois a gente conversa e nunca procura, a dona Inesita ficou com raiva, mas essa raiva ela foi gerada por uma tristeza enorme dela, né? De ver algo tão rico ser ignorado assim por quem ela achava que poderia se interessar, né? A expectativa era essa de alguém pegar e falar, nossa, que incrível, vamos usar isso, vamos guardar isso, vamos valorizar isso. E ela foi completamente ignorada, né? E aí o que ela fez foi jogar tudo no lixo, literalmente. Ela pegou toda a pesquisa, todo o material, as fitas, as anotações, os cadernos, as fotos, tudo ela jogou no lixo mesmo, de amarrar o saco, botar na rua, o lixeiro levar e acabou. E eu entendo perfeitamente essa tristeza, essa raiva que ela teve, porque eu mesmo já sofri com as efemérides, né? Eu já tentei fazer algo para o YouTube, já ofereci para Rolling Stone uma coluna mensal sobre efemérides, que a revista, o editor na época sequer respondeu o meu e-mail. Eu ofereci para 89 FM, eu ofereci para Kiss, né, rádios né, segmentadas do rock, mas que não se interessaram, me falaram que só com patrocínio e tal. Mas é difícil, né? Se eu não tenho um lugar para me divulgar, fica mais difícil ainda trazer um patrocínio. Pedi até as madrugadas, né? Nas duas rádios, falei, me dá a madrugada aí. Nessa época eu tava junto com o Chuck ex-VJ, né? Ex-Vestas Mandarinas. A gente tava com um projeto das efemérides pro YouTube e a gente tentou levar pra rádio. E a gente falou, me dá a madrugada aí pra gente fazer. Abre o telefone, a gente fica conversando, tocando uns rocks e falando das datas, mas ninguém se interessou. Então eu cheguei a negociar, inclusive, uma agenda escolar permanente com uma grande marca de material escolar, mas aí a empresa, assim, de uma forma até humilhante, me ofereceu R$3.000 e um contrato onde eu teria que abrir mão dos meus créditos e que eu também não poderia mais publicar as datas. Ou seja, eles iam me dar R$3.000 para eu esquecer essa pesquisa que eu faço há mais de 20 anos.
Aí, óbvio, né? Não é à toa que eu entendo a raiva da dona Inesita, né? Como eu falei. Bem, mas eu nunca deixei de tentar divulgá-las, né? Eu tive problemas desde 2003, quando eu abri um blog no UOL. Cheguei até a oferecer para o UOL, porque eu vi que o número de visitas crescia cada mês, né? Também mandei um e-mail lá para a direção do UOL, nunca recebi resposta e acabei inclusive saindo do UOL, fazendo o blog das efemérides no Blogspot. Bom, aí desde o começo assim que eu tinha esse blog, tinha gente que visitava o blog, usava minhas informações e não dava o devido crédito, né? E aí esse tipo de problema, inclusive, eu tive até recentemente, quando eu abri a conta no Instagram. Cheguei até a desativá-la, né? Durante alguns meses. Por tristeza, né? Por ver que, até amigos artistas de Brasília, é sério que eu tô falando, até amigos meus pegavam as informações, botavam lá na conta deles, na conta do grupo deles, e não me dava crédito, sabe? Isso me chateou muito, cara. Mas assim, enormemente. Eu inclusive já vi amigos do rock de Brasília dando entrevistas, falando que ia ser muito legal se alguém lançasse um livro sobre o rock de Brasília, aquelas velhas histórias. E eu assim, não, como assim essa pessoa tá falando isso? Sabe? Então é difícil você realmente conseguir apoio e conseguir entendimento do que é a tradição de datas, né? Enfim, de valorizar os acontecimentos, né? Eu me matei e eu ainda me mato para construir esse banco de dados, né? E aí vem uma pessoa, copia o texto, muda uma vírgula, um ponto e pronto, divulga sem o crédito, sabe? Aí você manda ali, por favor e tal, até foto a pessoa usa. Com o mesmo tratamento que eu dei na foto, a pessoa usa. Aí você vai lá e fala, por favor. Não. A pessoa, além de não dar o crédito, fica brava, né? Te faz de vilão, né? Então, muita tristeza. Por isso que eu desativei a conta do Instagram, voltei meses depois, mas sem informação nenhuma. Eu só ponho lá agora, escolho mais ainda as datas que eu vou publicar lá e ponho só a imagem e o nome do artista. Não ponho mais o texto, as curiosidades que pesquisei e tal, que eu me matei pra achar, pra vir gente aí copiar e me dar um chute na bunda, sabe? Eu acho muita sacanagem. Mas enfim, isso é um problema de falta de tradição que o Brasil não tem de comemorar, né, os seus acontecimentos. Mas isso não é só na música. Isso é para as outras áreas todas, histórica, tudo. A gente comemora sempre as mesmas datas. Você pode perceber, sempre as mesmas datas. E tem muita coisa. A história do Brasil é rica, né? Apesar de a gente ter só aí 500 e poucos anos, a nossa história é rica. Tem muita coisa acontecendo, que aconteceu. Então a gente fica muito bitolado, né? Falta leitura, falta realmente preocupação com a história, né? Com a nossa memória, né? Mas olha só, a resistência é tão grande que além de toda essa mídia especializada, ignorar os meus contatos e tudo, já teve artistas que questionaram minhas datas, né? Mesmo eu apresentando as reportagens ali, falando, olha, não, a data tá aqui, olha o jornal aqui, olha a revista. Mesmo assim, batiam o pé e falavam, não, você está errado. E eu, caramba, como assim, né? É difícil quando a pessoa não tem a humildade de reconhecer o erro. E eu digo isso até pra vida, né? Da pessoa falar, não, é essa data. E você apresenta a data correta e a pessoa continua falando, não, é aquela data, isso tá errado. Não, mas isso não tá errado. Tô te mostrando aqui, uma revista, um jornal, um texto. Como você tá falando, sabe? Artista que deu risada quando eu publiquei o lançamento de um disco dele. Então, assim, eu tô tentando valorizar a nossa história, sabe? Discos esquecidos, mesmo dos anos 80, mesmo discos clássicos, eles são ignorados, cara. Você não vê em todo lugar, por exemplo, lugar que posta o disco do Metrô, ou lugar que posta o disco do Smack, da Mercenárias, disco do Gueto, até mesmo o disco do Planet Ramp, do Raimundo, sabe, do Paralamas. Você não vê muito lugar. E aí eu posto, faço a pesquisa, valorizo aquilo lá e o próprio artista vem querer me atacar, sabe? Não, cara, tô valorizando tua obra, bicho. Eu postando o seu disco aqui, provavelmente muita gente que tá vendo essa imagem vai lá no Spotify ou vai em outras plataformas escutar, puxa, mesmo, vou ouvir esse disco, sabe? Então, assim, falta esse lado, até mesmo pro artista que é bitolado só na tua agenda de shows e no cachê,
você, sabe, de abrir um pouco o seu horizonte e ver que a tua história documentada, fora a música, fora os discos, é importante também, sabe? E eu tô aqui tentando valorizar essas obras que estão esquecidas, a Jovem Guarda, sabe? A Jovem Guarda tem muita coisa legal, a Jovem Guarda tem uma cena underground, né? Tem artistas de valor. Por exemplo, eu sou o único lugar que posta o aniversário de nascimento, de morte, por exemplo, do José Provetti, que é o Gato, o grande guitarrista ícone da guitarra no Brasil. Sou eu. Você não vê em nenhum outro lugar. No UOL, na Folha, no Globo, na Rádio X, na Rádio Y, você não vê, você vai ver aqui comigo, sabe? Então, só tô tentando ajudar ao máximo a memória, entendeu? De todo mundo, de todos os artistas, assim, sabe? Tem discos que as pessoas, outro dia postei ali no Instagram, alguém falou, em 72 a Rolling Stone, por exemplo, ela publicou, né, o jornalzinho, foi a primeira vez que a Rolling Stone publicou edição brasileira, durou um ano só, foram 36 jornais, eu publiquei ali, aí teve um comentário falando, nunca soube disso, a Rolling Stone publicando aqui em pleno regime militar e tal, legal essa informação e tal. Então, sabe, as pessoas pouco conhecem da nossa história e eu tô tentando trazer essa tradição da data de uma forma séria, não é brincadeira, sabe? Quando o artista ri que eu posto uma data de lançamento dele, eu fico assim, eu não sei se o cara é louco, não sei se ele, enfim, eu fico sem saber, né? Fico sem rumo, falando, achei que o cara fosse me agradecer. Por outro lado, tem artistas incríveis que apoiam e que acreditam e que me ajudam. Barão Vermelho, por exemplo, a conta oficial do Barão Vermelho está sempre presente, curtindo tudo, às vezes interage. Tem outras contas aqui, eu tô falando de improviso, mas tem outros artistas também além do Barão. Muito legal, sabe, quando acontece isso. E não contesta, sabe, vê, porque assim, tem datas do Circo Voador, por exemplo, que eu posto, que eu vi no livro do Circo Voador. Tem datas que eu posto do Paralamas que eu vi no livro do Paralamas, sabe, que vai além dos periódicos, que vai além da ficha técnica do disco, né? Tá na biografia oficial, tá num documento oficial. Então, assim, eu não tô brincando com essas datas, eu tô apenas querendo valorizar a história do rock brasileiro, que eu amo, que eu gosto, que eu fiz parte mesmo no underground, tive meus grupos, né? O Filho de Mengele, que originou o Raimundos, e que se tornou meio sem querer uma referência, né? Pra geração 90, né? O Filho de Mengele. Então, assim, é importante, cara, valorizar isso. Eu gosto, eu amo, fiz de uma maneira séria e a única coisa que eu espero é a compreensão das pessoas. Já registrei isso no meu blog, os meus critérios, né? Inclusive eu quero falar sobre eles, né? E eu não entendo o motivo, né, dessas pessoas serem resistentes em dar os devidos créditos ou acreditar nesse material, né? Abraçar esse documento que é muito sério. E tem um texto meu lá no 7 Doses, inclusive, que eu explico, isso que eu estou conversando, eu explico também das efemérides. Pode procurar lá. E para montar esse banco de dados inédito e exclusivo, eu tive que criar critérios, já que não existia uma pesquisa igual a essa no Brasil. Mas eu criei critérios baseados na lógica, né? Claro, porque geralmente quando a mídia publica o lançamento, é porque a obra já está à disposição para venda, né? O público já pode procurar nas lojas que já está à venda. E para mim, lançamento é quando o público tem acesso ao disco, né? Não tem como pensar diferente. Você não acha de forma alguma a publicação do lançamento, a segunda coisa que vale é o show de lançamento. Mas nem sempre o disco já está à venda quando rola o show de lançamento, né? Então, para mim é só um segundo critério. E tem artista que publica a data de lançamento do seu disco baseado no dia que a gravadora deu o disco para ele pronto, né? Que a gravadora liga, o disco tá aqui, vem buscar e tal. Mas isso também é irreal, porque o disco estar pronto não significa que ele já esteja nas lojas, né? E mesmo eu mesmo tive acesso a um monte de disco do Rock de Brasília, de Legião, Plebe, Capital, um mês antes dele estar à venda, que chegava em casa para gravar e tal, mesmo antes de ter sido lançado. Então essa coisa né? Eu tive inclusive documentos, gravadoras, eu não posso dizer aqui o nome, mas gravadoras multinacionais e independentes,
clientes que me passaram documentos com datas de lançamento de artistas e tal, que estava completamente errado, completamente fora do... doida, sabe? Eram datas bem loucas, assim, que eu acabei até descartando, assim, não levei nenhuma em conta, né? Porque eu nunca vou atrás de uma fonte só, né? Eu vou atrás do máximo de fontes possíveis, né? Essas datas que eu publico, geralmente elas têm no mínimo 2 fontes, né? De confirmação. E então eu olhei para todas as possibilidades de data de lançamento e percebi que a mais assertiva de todas é aquela que quando a mídia publica, né? E mesmo assim, eu tenho uma ordem, né? Eu olho os jornais periódicos, aí olho as revistas semanais, né? Tipo Veja, por exemplo, e aí sim as datas de show. E se eu não acho nada, eu vou atrás da ficha técnica do disco, que geralmente tem ao menos ali o período de gravação, que já dá um norte de quando o disco pode ter sido lançado, né? Que aí já facilita mais a pesquisa. No início, eu ia até o banco de dados da Folha, do Estadão, e eu pagava por isso, né? Se eu não me engano, inclusive a Folha cobrava R$25. Isso em 2000, 2001, né? Que hoje R$25 é uma grana, 2000, 2001, o dólar acho que era 1 para 1, então era uma grana também. Aí eu fui em dezenas de sebos aqui em São Paulo, comprei centenas de revistas, dezenas de discos, só para ver ficha técnica, só para né, ter o encarte na mão, né? As revistas que comprei também, quando eu falo em revista, eu estou falando não só das especializadas, tipo Som 3, Roll, Bis, né, revista do rádio, mas eu comprava Manchete, Cruzeiro, Veja, Contigo, Fatos e Fotos, Isto É, Amiga e um monte de coisa. Até no banco de dados do Estadão e da Folha tinha material de outras mídias, né, de outros jornais e de outras revistas, né. Aí eu descobri também muito livro assim que eu nem sabia que existia, que na verdade são TCCs que acabaram sendo publicados, né, pela gráfica da faculdade, né. E aí eu tenho um livro sobre, por exemplo, o Madame Satã, né, Casa Noturna de São Paulo. Eu tenho um livro sobre rock psicodélico que fala de Ave Sangria, que fala, nossa, de toda a cena, por exemplo, do Nordeste, né, rock do Nordeste dos anos 70. Um livro incrível, né, feito por umas alunas, se eu não me engano, da USP. Aí quando eu não achava nada mesmo, assim, de nada, eu ia atrás do telefone do artista. De algum jeito eu conseguia o telefone. Aí eu falei com integrantes do Jet Blacks, do Incríveis, do Tutti Frutti, João Penca, um monte de artista eu cheguei a ligar para pegar a data de aniversário de algum lançamento ou alguma coisa assim, ou algum fato ocorrido. Inclusive teve uma vez engraçada que eu parei o ensaio da Nação Zumbi quando o grupo estava na trama. Eu liguei para Piqui, que é uma querida amiga, assessora de imprensa, que trabalhou comigo na MTV, tem a empresa dela, e na época tava na trama, eu liguei para ela, e aí pedi, né, falei, olha, tô fazendo essa pesquisa, tal, eu preciso falar com o pessoal da Nação. Ela ligou pro Pupilo, falou que eu ia ligar para ele, me passou o telefone dele, e ele mesmo falou, olha, liga na hora do ensaio. Então teve um dia que eu parei o ensaio da Nação, só para um por um me dar o nome completo e a data de nascimento, porque isso não tinha na internet, não tinha em nenhum lugar, nem no site da trama, nem no site da banda, né, e aconteceu isso, né, de eu parar o ensaio da Nação Zumbi, isso por volta de 2000, 2001. E eu não tava brincando quando eu resolvi fazer essa pesquisa doida. E eu sou assim mesmo, quando é pra fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, independente do que vai acontecer. Se eu vou conseguir vender, se alguém vai se interessar, eu vou lá e faço. E esse podcast mesmo surgiu assim, de um trabalho que eu fiz recente, agora de 2020, que tinha podcast envolvido, e aí eu resolvi fazer o meu, me empolguei, falei, não, peraí, como que isso funciona, né? E aí eu, assim, e desde o início, eu nunca ganhei dinheiro com essas datas, com essas publicações. Eu faço isso de coração, eu faço porque eu gosto do assunto, gosto de rock brasileiro, sempre defendi o rock brasileiro, e eu peço até para você compreender a falta de uma qualidade de ponta no meu podcast, porque eu sou pesquisador e documentarista, né? Então para mim o importante é o registro, e sou eu aqui em casa sem estrutura nenhuma, né? O meu gravadorzinho de MP3, o meu acervo musical, é isso. Vai ter de
fundo aí cachorro latindo, pássaro cantando, vai ter gente falando de longe, carro passando no fundo. Pode até faltar um tratamento melhor de áudio, né? Se é mono, se é estéreo, essas coisas eu não sei mexer na ferramenta que eu tenho aqui no meu computador. Então, mas para mim o importante, como eu disse, é o registro, né? Dando para entender, para ouvir direito e tal. E eu torço para você que você entenda isso e que mesmo assim consiga se divertir com esse podcast. Não existe e não vai existir outro igual ou parecido com o que eu vou fazer aqui. É um conteúdo histórico, ele é conhecido, mas nunca foi trabalhado nesse formato que eu trabalho, né? Que são as efemérides. E ele permite algo muito legal, que é o fato de ser o único programa de música onde vai fazer sentido juntar no mesmo lugar Tony Campelo e Módulo 1000, a Tropicália e Sepultura, né? É o único lugar que vai fazer sentido dar uma ligação para todos esses gêneros bem diferentes, né? E só aqui no podcast das efemérides do rock brasileiro, você vai ter o resgate de discos clássicos, de artistas de todas as décadas, de velhos hits e muita história e curiosidade, né? Tanto da minha vivência, do meu trabalho na MTV, da minha história com rock de Brasília, vai ter um pouco de tudo aqui. E as efemérides do rock brasileiro vai ser um podcast semanal que eu vou publicar um programa novo, um episódio novo, todo domingo. Então, cada episódio vai abordar os principais acontecimentos de domingo a sábado, né? Vou abordar a semana inteira. E eu espero que você se divirta tanto quanto eu. E eu quero lembrar aqui também que você pode seguir a conta das efemérides do rock brasileiro no Instagram, que é efemérides_rock brasileiro, e sempre que quiser no blog 7 Doses de Cachaça, que também tem uma conta no Instagram, e lá fica à vontade para ler o arquivo que tem lá, que é riquíssimo, né? Que tem reportagens antigas, entrevistas, textos exclusivos. São mais ou menos 500 publicações, tem um pouco de tudo lá. Então, olha, a partir do dia 9 de fevereiro de 2020, na página Efemérides do Rock Brasileiro, dentro do site SoundCloud, podcast semanal das efemérides. Pode ir lá todo domingo, que eu vou ter um programa prontinho, editado, meio tosco, mas feito de coração. Agradeço tua paciência de escutar essa introdução aqui. Um beijo, um abraço e até lá.